bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Eu começo hoje perguntando: que humanidade é essa, minha gente? Não estou falando de governo, não estou falando de político, estou falando de um modo geral. Que humanidade é essa? Se olharmos com os olhos de Jesus para essa humanidade, talvez não possamos enxergá-la. Tantas são as lágrimas que vertem desses olhos, certamente. Vejam que notícia interessante entre muitas aspas, publicada pela Bloomberg essa semana. A produção de cocaína na Colômbia atingiu um recorde histórico. A poucos quilômetros da cidade La Dorada, no sudoeste do país, a área dos campos de coca supera a área das fazendas e piscicultura. Mas, para estar nesse território, é preciso permissão do cartel de drogas Comandos de la Frontera. Você tem um dinheirinho e pensa em comprar uma terrinha ali naquela região. Precisa pedir, sim, permissão, em primeiro lugar, para os donos do pedaço, dos cartéis. Estado zero, né? Claro. Não é verdade que seja Estado zero. É que o Estado mudou de aspecto, entenderam, né? Segundo a agência, muitos fãs da série de televisão Narcos, a série da Netflix, podem ter a impressão de que a era do cartel de Pablo Escobar é o auge do tráfico de cocaína, mas agora a distribuição da droga é muito mais ativa do que nas décadas de 80 e 90 do século passado. Segundo especialistas ouvidos pela agência, a era de ouro da cocaína chegou e as drogas estão indo para todos os cantos do planeta, indo para cantos onde não chegavam antes. Isso se deve a um aumento significativo na área cultivada, na área de cultivo, aumento da produtividade, bem como melhor ocultação de drogas e seu transporte em grandes quantidades em todo o mundo. Para transportar cocaína, em particular para a Europa, os cartéis usam cargueiros comerciais através do Atlântico. E aí se pergunta, mas como assim esses cargueiros comerciais não sabem que a droga está lá? Bem, pode ser que não, mas via de regra sabem. E é aí que entra aquela outra pecinha que nos faz compreender a trama toda. Corrupção, claro. A praga, o câncer da humanidade. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, os cartéis agora produzem cerca de 2.000 toneladas de cocaína por ano. Isso é quase o dobro do volume de produção de uma década atrás. Para efeito de comparação, segundo dados de satélites, agora a área de terra na Colômbia, semeada com coca ou reservada para coca, é de aproximadamente 200 mil hectares, um recorde. Na época de Pablo Escobar, era de 40 mil hectares, o que parecia muito. Agora é 200 mil hectares. As vendas de cocaína, termina a matéria dizendo, estão crescendo não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, que está literalmente inundada pela droga. Na África, o número de remessas apreendidas aumentou 10 vezes entre os anos de 2015 e 2019. Só que na Ásia o aumento foi ainda maior, foi de 15 vezes no mesmo período. O mundo está se drogando como se não houvesse amanhã. Eu já mostrei aqui nesse canal imagens chocantes de pessoas completamente zumbizadas. E não é só por conta da cocaína, evidentemente. A cocaína é aquela parte mais nobre, aquela que serve às classes mais abastadas, mas tem os seus subprodutos que, misturados com outras drogas, principalmente o fentanil, tira completamente a humanidade do ser humano.
ela desumaniza a pessoa, e aí vemos praças, ruas tomadas por zumbis. Só que, para resolver o problema, lá nos Estados Unidos, um governo sempre muito atento com essas questões sociais e de saúde pública, muitas cidades já têm aquelas maquininhas, aquelas geladeirazinhas automáticas para distribuir seringas, cachimbos para o crack, e redinhas também, dizem que se usa um cachimbo para a pedrinha não cair. Gratuitamente, a qualquer hora do dia. Para quê? Bem, para não constranger o viciado a ter que ir a uma farmácia comprar uma seringa. Seria muito constrangimento. Ele é a vítima e deve ser tratado com carinho. Só que, na outra ponta, que é a ponta dos cartéis, bem, os traficantes, claro, agradecem. Que humanidade é essa, não é mesmo? Pois é. Por falar em humanidade, outra notícia curiosa aqui. O presidente da Ucrânia está voando para os Estados Unidos. E aí, claro, perguntamos o que ele vai fazer lá. Será que é para conseguir aí um jeitinho de trazer a paz, de levar a paz para a Ucrânia? Parece que não. Valentina Matvienko, que é presidente do Conselho da Federação Russa, disse numa entrevista coletiva ontem que o resultado da visita de Zelensky não é para outra coisa senão, ela não disse com essas palavras, mas sugeriu, receber ordens e, quem sabe, mais ajuda, mais armas e mais dinheiro de Washington. Segundo ela, ninguém irá aos Estados Unidos falar sobre a possibilidade de negociação com Moscou. Ela está se referindo à visita de Zelensky. A porta-voz do Conselho da Federação expressou também confiança de que durante a visita de Zelensky aos Estados Unidos serão discutidas novas entregas de armas a Kiev, bem como a questão do aumento do orçamento para assistência militar ao regime de Kiev. E tudo isso, por si só, não cria nenhum pré-requisito para negociações. Ela disse, abre aspas, acho que eles farão um show, uma performance, depois darão um tapinha no ombro do Zelensky, colocarão em suas costas uma mochila e mandá-lo-ão de volta para a guerra. Bem, o que isso quer dizer em linhas bem gerais? Quer dizer que Zelensky é só um gerente, eu ia dizer um gerente de boca de... Enfim, mas é praticamente isso. Zelensky é um gerentão do... Eu não digo Biden, claro, porque Biden, por sua vez, é outro gerentão. É um gerente da nova ordem. Estará em Washington para receber, evidentemente, armas, dinheiro e novas orientações. Ou seja, a Ucrânia quer sim ser totalmente destruída, mas isso tem método, há um método para isso e um porquê. Especula-se também que Zelensky estará levando um... Eu já andei falando aqui das famosas cold wallet, as carteirinhas frias de criptomoedas. Bem, a FTX já lavou 8 bilhões de dólares, que antes eram criptomoedas. De repente, esses 8 bilhões voltaram a ser criptomoedas e poderão eventualmente estar na mochila de Zelensky nessa visita a Washington. Mas isso é especulação da minha parte. O que não é especulação é isso mesmo. Zelensky é um gerentão colocado lá para provocar a Rússia e criar uma terceira guerra, porque isso também está na agenda, não pensem que não. É só uma questão de tempo. Por falar em questão de tempo, uma bomba relógio para a economia ocidental. Xi Jinping, por sua vez, estará também em trânsito, voando para a Arábia Saudita. Se é que já não chegou na Arábia Saudita, eu confesso, estou desatualizado. Mas
está na agenda de Xi Jinping uma visita ao reino da Arábia Saudita. Para quê? Para quebrar o dólar. Recapitulando um pouquinho da história, há 50 anos atrás, os países, os grandes produtores de petróleo, com o boom do petróleo, resolveram vendê-lo apenas em dólar. E é por isso que o dólar se tornou a moeda hegemônica. Isso há 50 anos. Para comprar petróleo, claro, era preciso ter dólares, então todo mundo foi atrás dos respectivos dólares para importar o petróleo da OPEP. Só que essa fase de ouro do dólar acabou, porque a visita de Xi Jinping para a Arábia Saudita, que já não quer mais saber dos Estados Unidos, é para abrir um precedente nessa história financeira. O dólar ficará um pouco de lado, porque a Arábia Saudita abrirá negociações também em Yuan. O chamado Petro-Yuan está a caminho. Diz aqui uma matéria do Natural News que Pequim compra mais de 25% do petróleo saudita. E se estes forem expressos em yuan chinês, o petróleo saudita ajudará a moeda chinesa a se posicionar e chegar à vanguarda financeira global. Além disso, isso pode abrir um precedente e fazer com que outros países exportadores se juntem a eles na venda de petróleo em yuan. Sanções proibitivas ou proibitivamente brutais contra a Rússia revivem os velhos temores do antigo sistema baseado no dólar americano. Como resultado, países como a Arábia Saudita estão tentando diminuir sua forte dependência da moeda dos Estados Unidos, e certamente as negociações renovadas sobre o Petro-Yuan indicam que as novas alternativas devoram ainda mais a ordem mundial do domínio dos Estados Unidos, ou poderão devorar. Mas a matéria fala em devora, está no presente. Alguns tendem a acreditar que já está acontecendo, que a Arábia Saudita já está vendendo uma certa quantidade de petróleo para a China em yuan. Mas nem os chineses, nem os sauditas querem colocar uma ênfase particular nesse detalhe. A CNN, no entanto, adverte que ambos os lados estão bem cientes de quão sensível é essa questão para os Estados Unidos. Ambos os lados estão excessivamente expostos ao petrodólar, mas não há razão para que seu comércio mútuo seja realizado usando a moeda de terceiros, que não seja a deles. Bem, se começar com o petróleo, é um rombo, evidentemente, na barragem do dólar. A tendência é que outras commodities também possam ser, sim, negociadas pelo mundo através da moeda chinesa. E aí precisamos perguntar, em relação aqui aos nossos produtos, às nossas commodities, o Brasil abrirá esse precedente também? Bem, sobre o Brasil não dá para dizer absolutamente nada no momento, não é mesmo? O que pode-se dizer é que há sim uma preocupação do BRICS com o rumo que o Brasil tomará, porque se Bolsonaro efetivamente for substituído, ninguém tem certeza de que lado ou para que lado andará o Brasil. Se para o norte, próximo aqui, que é uma tendência, ou para o velho amor da esquerda, que é o BRICS. Seja como for, o Brasil, por enquanto, ainda não existe, porque nós não estamos no presente. Estamos ainda ligados ao passado e com uma perspectiva assombrosa em relação ao futuro, mas ninguém consegue estar permanentemente no agora. Enfim, é quase que uma loucura generalizada, mas nesse caso entende-se. Nós estamos, sim, debaixo de um reino da loucura, ou dentro dele. E aí é preciso ter um pouco de paciência com o Brasil. O fato objetivo nessa história, meus amigos, é que o BRICS declarou guerra ao Império Anglo-Americano, mas ainda não sabe se poderá contar com o Brasil, porque afinal ninguém sabe o rumo que o próximo Brasil tomará. Menos ainda nós, é claro.
Para terminar, parece que vem uma bomba. Estão falando aí numa bomba, num ciclone bomba para os Estados Unidos. Um frio absurdamente frio, desculpem a redundância, com possibilidade de uma bomba, um ciclone bomba. Eu também não sei o que é isso, mas se é bomba, né? Pois é. O The Economic Collapse Blog diz que será perigoso, se isso acontecer, se as temperaturas baixarem muito, e aí fala-se em até 50 graus negativos em alguns lugares do país, o sujeito correrá risco de ir ali fora, por exemplo, pegar umas lenhas, risco de morte. E aí, com tudo isso, ainda pode vir o tal ciclone bomba. Nesse caso não dá para dizer nada também, porque tudo que se refere ao clima tem a ver com a mão de Deus. Não adianta dizer, né, mas é o efeito estufa. Tudo que tem a ver com o clima tem a ver com a mão de Deus. E a mão de Deus tem a ver com o pecado humano. Daí porque eu comecei esse vídeo perguntando: que humanidade é essa? Alguém me mandou um vídeo, não lembro quem, vou colocar o vídeo aqui, que nos dá bem a dimensão do quanto nós estamos degradados espiritual e moralmente. Vejam esse vídeo. Meu Deus! Bem, sobre o vídeo não tenho maiores informações, diz apenas que é no Jardim Santo André, mas a informação que o próprio vídeo passa é de uma sociedade completamente destruída moralmente, sem nenhum valor moral, sem nenhum amor ao próximo. Trata-se de uma pessoa humilde, impedida de trabalhar, porque teve o seu produto roubado por outras pessoas, certamente pobres também. Mas isso quer dizer que já não há mais respeito. O ser humano não respeita mais ao ser humano, menos ainda lembra-se que Deus existe. Só que tudo isso aí pode ser resumido numa única palavra: pecado. Então a pergunta que eu fiz no começo justifica-se também agora. Que humanidade é essa? Onde os pais não ensinam um mínimo de respeito e de amor ao próximo, aos seus filhos, se divertem com isso, vendo uma pessoa humilde que provavelmente estava ali para conseguir um dinheirinho, para comprar alguma coisinha para os filhos ou netos, sabe-se lá, neste Natal, e perdeu o seu produto, que provavelmente foi colocado no caderninho do distribuidor, terá de pagá-lo, certamente, ficará no prejuízo. Que humanidade é essa? Meus amigos, mais do que nunca precisamos sim de uma intervenção divina. Até depois.